Muita gente fala em socialismo, em comunismo, mas será que você que está consumindo esse conteúdo saberia realmente me explicar o que é o capitalismo? Muito bem, nesse vídeo, nesse conteúdo, nesse podcast, você vai entender o que é de fato o capitalismo. O sistema que você nasceu, cresceu e provavelmente quando você for de uma dessa para uma melhor, aqui no Brasil ainda teremos o sistema capitalista. Vamos aos fatos. Seja bem-vindo, Rodrigo Rodrigues, e vamos com tranquilidade. E, gente, eu não vou pegar desde a primeira fase do sistema capitalista e arrastando esse conteúdo até chegar no capitalismo que tem hoje, tá? Eu já vou direto para o que é o capitalismo e as suas principais características. Mas, logicamente, é muito importante para a gente, nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, definir o que é. Então, já para começar, antes de chegar em características, já para começar, vamos definir o que é o capitalismo, tá? Então, já prepara para anotar aí em algum cantinho, assim, ó. O capitalismo, assim como o socialismo, assim como o comunismo, é um grande sistema. Beleza até aí? Se é um grande sistema, você precisa entender que é algo muito complexo. Mas muito complexo mesmo. E simplificar é uma tentativa ousada, tá? De qualquer pessoa que queira te entregar algo. Mas dá para simplificar, Rodrigo? Dá. Dá para simplificar te entregando os pilares desse sistema. Então vamos lá, ó. É um sistema político, social, cultural e principalmente econômico. Beleza até aí? Foca bastante na questão econômica, porque tem algumas teorias que entregam para a gente que o capitalismo é um meio de produção, é um modelo de produção. Tem outras teorias que falam que é um sistema, outras teorias falam também que é um grande ecossistema, outras, um regime. Mas quando a gente começa a pensar em sistema, a gente consegue idealizar e vislumbrar um processo complexo de construção, consolidação e desenvolvimento. Por isso que eu gosto de partir do princípio de que o capitalismo é um grande sistema político, econômico, que é o principal, social e cultural. É importante você entender também que tem divergências a respeito de quando o capitalismo de fato surgiu. Futuramente eu vou gravar um vídeo falando sobre o socialismo, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas o que eu quero que você entenda é que o capitalismo ele surgiu, foi delimitado na época das grandes navegações. Basicamente, quando a gente sai de uma sociedade feudal e entra em uma sociedade capitalista. Rodrigo, época das grandes navegações, pensa logo aí, tá? Em chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, na América como um todo. Então, grandes navegações, eu estou falando de principalmente o século XV, século XVI. Até aí tranquilo, Rodrigo, entende? Então ali eu já tenho capitalismo acontecendo, Rodrigo? Sim. E quando eu começar a destrinchar as características, vai ficar claro do porquê ali você já pode afirmar que tem capitalismo. E logicamente, tá? O capitalismo ele vai atravessando gerações, atravessando séculos de história do nosso mundão. E ele vai se adaptando, se modelando à realidade existente. E ele vai sobrevivendo. Inclusive, ouso. Olha só, tem ousadia, me fugiu a palavra, tá? Estou ousando, melhorou agora? Ouso ficou estranho, nem sei se é isso. Pois me corrija se eu estiver errado, tá? Mas estou sendo ousado em dizer que é o sistema mais antigo, consolidado, respirando, sobrevivendo no mundo que nós conhecemos, tá bom? Sucesso! Rodrigo, vamos falar de característica, por favor? Vamos sim, tá? Eu separei pra gente os 4 grandes princípios do capitalismo. E eu vou destrinchar um por um,
tá bom? E é interessante você anotar e perceber esses 4 princípios do capitalismo, porque a gente consegue fazer um contraponto ao socialismo, que é um conteúdo que eu vou deixar para você aqui também, tá? Então, princípio número 1, não tem ordem de importância, eu reservei aqui o princípio número 1, tá? Quando nós falamos em capitalismo, nós estamos falando da existência de uma propriedade privada dos meios de produção. Para tudo. No capitalismo, pode e deve existir a propriedade privada de um meio de produção. Rodrigo, meio de produção é um meio para você produzir um produto. Exemplo, fábricas, empresas e por aí vai. Legal até aí? Então, no sistema capitalista, deverá existir propriedade privada. Empresas, fábricas, lojas, comércios, terras e por aí vai. Legal? Tem que existir a propriedade privada dentro desse sistema para ele se consolidar como um sistema capitalista. E é interessante você perceber isso porque lá no capitalismo, na fase industrial, marcada aí pelas revoluções industriais, principalmente a segunda, você começa a perceber que você tem quem tem o meio de produção e quem tem a força de trabalho. Então ali facilmente você observa uma divisão da classe entre o patrão e o funcionário. Quem tem o meio de produção e quem não tem e vende a força de trabalho. Deu para pegar a ideia? Rodrigo, peguei a ideia. Então, quando eu falo de capitalismo, eu estou falando de propriedade privada dos meios de produção. Lindo, top. Pegou? Foi. Segundo item, tá? Ou segundo princípio. Se eu estou falando que no capitalismo eu tenho a propriedade privada do meio de produção, eu estou falando que no capitalismo eu tenho desigualdade entre as classes. Consequentemente, eu tenho uma desigualdade na sociedade. Em outras palavras, eu tenho a desigualdade social. Pensa comigo. Eu tenho o dono do meio de produção e eu tenho quem tem força de trabalho. Eu tenho patrão e eu tenho funcionário. Então, no sistema capitalista, você vai observar a divisão de classe. O que Marx e Engels, lá na Revolução Industrial, no capitalismo na sua fase industrial, eles observaram e falaram assim, olha, tem a burguesia e tem o proletariado. Tem o patrão e tem o funcionário. Olhar para o sistema capitalista é saber identificar com facilidade, tá? Que tem patrão e tem funcionário. Tem desigualdade em classe, consequentemente, tem uma vasta desigualdade social em um país que é adepto ao sistema capitalista. E diga-se de passagem, né, gente? É o sistema predominante nesse mundão. Foi o segundo item, o Rodrigo foi, beleza, tranquilo. Terceiro item, gostei desse daqui. Em um sistema capitalista, você tem o mercado livre. Ou, em outras palavras, a economia é de mercado. O que isso significa dizer, Rodrigo? Significa dizer que numa economia livre ou economia de mercado, não é o Estado com E grandão, Estado com E maiúsculo, que dinamiza e fala o que tem que ser produzido, a quantidade que tem que ser produzido. Quem vai dinamizar a produção é a sociedade. A partir do que existe, né, chamado ali do modelo da livre iniciativa e da livre concorrência. O modelo de oferta e demanda é o modelo de livre mercado, tá? Ou seja, se aumenta a demanda por um produto, consequentemente vai aumentar a produção dele. O mercado quer comprar mais um produto. Logicamente, a indústria, o meio de produção, tende a aumentar a produção desse produto porque o mercado demanda ele. E a partir da oferta e demanda, você tem o estabelecimento do preço de um determinado produto. Pensa aqui comigo. Eu tenho canetas pra caramba sendo produzida e quase ninguém está consumindo. É uma tendência natural o preço dessa caneta
diminuir para o consumo acontecer. Promoção. Agora, se tem muita gente querendo comprar uma caneta e essa caneta tem pouquíssimas, tá? Aumentei a demanda, segurei a oferta, eu consigo encarecer esse produto. Todo mundo quer, só tem 100, vou aumentar o preço. Então, a oferta e a demanda vai dinamizar o preço das coisas que existem. Isso é o que acontece dentro de um modelo capitalista. No socialismo é diferente, porque lá você tem a economia planificada, é o Estado que toma a decisão de quanto vai custar, de quanto você vai ganhar, do que é produzido, da quantidade. Na economia capitalista, não. Tem um livre mercado, tá? Rodrigo, numa economia ou num país capitalista, o Estado ele é mínimo? Não necessariamente. Muito cuidado com isso. Porque nós estamos falando de um sistema que é o capitalismo e nós estamos falando a parte de doutrinas econômicas. Eu posso ter um sistema capitalista e o governo que entrou pode colocar um Estado grandão, tá? Dando distribuição de renda, legal, investindo em saúde, educação, programas sociais. O sistema é capitalista. Por quê, Rodrigo? Porque a propriedade privada, que é um princípio estrutural do capitalismo, ele se mantém. Beleza? Porque a divisão de classe também está ali, está estruturada, se mantém. Legal? Porque a oferta e a demanda, ela está estruturada, o livre mercado ele se mantém. Mesmo o Estado grandão investindo em distribuição de renda, saúde, educação, combate à miséria, à pobreza. Então são coisas diferentes. Cuidado, tá? Último item para fechar. No sistema capitalista, ele tem um grande propósito. O propósito desse sistema não é combater a desigualdade. O propósito desse sistema não é a igualdade de classe. O propósito desse sistema é a obtenção de lucro. Eu estou produzindo caneta, não é porque eu quero que todo mundo tenha caneta, não. Eu estou produzindo caneta para ganhar dinheiro, porque, poxa, eu gastei produzindo essa caneta, eu quero lucro. Não estou produzindo porque tenho amor no coração, quero ajudar a galera. Não. Tem um elevado custo para eu conseguir produzir essa caneta. Eu não estou fazendo isso de graça, não estou fazendo para ficar no 0 a 0. Eu estou fazendo para ganhar alguma coisa, não é para ajudar o mundo, não. É para ganhar meu carvãozinho aqui, meu faz-me rir, money, meu dinheirinho. E, consequentemente, você começa a ver também um acúmulo de riqueza, né? Se eu sou o dono do meio de produção, eu quero lucro, cara, eu vou acumular riqueza. Faz sentido para você? Então, recapitulando, para a gente ficar tranquilo nessa aula, tá? Princípios estruturais e fundamentais do capitalismo. Vai. Propriedade privada dos meios de produção. Eu estou falando de terra e de empresa. Legal? Segundo ponto, eu estou falando de um livre mercado. Não é o Estado que vai falar o que tem que ser feito. Não. O livre mercado, orientado pela oferta e demanda, que vai até gerar o preço para a gente. Eu estou falando de uma sociedade marcada pela desigualdade social, divisão de classes. Tem o patrão, tem o funcionário. E eu estou falando também no foco do capitalismo, que é a obtenção de lucro. Eu não vou produzir, pagar imposto, gerar emprego, todo esse rolezão para ficar no 0 a 0. Eu quero lucro, eu quero grana. E por muitas vezes, essa ganância do lucro, do acúmulo de riqueza, ela vai ficando maior que o próprio valor da vida. O lucro, por muitas vezes, ele vai sendo colocado em primeiro lugar, tá? Porque é lucro. Ah, mas, poxa, ele precisa de ajuda, vai morrer se não tiver ajuda. Cara, cada um com o seu problema. Eu quero o lucro. E você começa a observar que nesse sistema capitalista, as empresas lucram tanto, mas tanto, que algumas têm até, vamos colocar, PIB da empresa. O PIB da empresa é maior que PIB de país, tá? E aí você começa a perceber que a tomada de decisão econômica e política, ela não é tomada sozinha. Porque essas grandes empresas, essas grandes corporações que dinamizam a economia do país, têm influência na tomada de decisão de um presidente, por um exemplo, tá? São as características principais de um capitalismo. Esse é o sistema capitalista. Deu para pegar a ideia? Deu para entender de fato? Então presta atenção nesse recado, mega importante. Deixa o like. Se você está ouvindo esse conteúdo, dá 5 estrelas. Pega esse link e compartilha. É de graça, você não paga nada, é baratinho, tá?
teremos a sequência de uma aula falando sobre o socialismo. Vai ser uma aula muito especial que eu vou produzir aqui para vocês. Agora, respira um pouquinho, legal? Eu vou deixar essa aula aqui já salva no final desse vídeo para emendar um vídeo no outro, mas você pode vir aqui depois, dentro do Geo Brasil, procurar o que é o socialismo, dentro aqui do Spotify, procurar o que é o socialismo. Sim, temos podcast e faço convite para você me seguir também no Instagram. No mais, eu fico por aqui, deixa o teu comentário. Deu para entender o capitalismo? Aliás, você sabe diferenciar o capitalismo e o socialismo? Você que está no YouTube, larga aí o teu comentário. Eu fico por aqui, um beijo no teu coração, uma grande semana e eu volto em breve com conteúdos educativos sobre política. Tá gostando? Larga o teu comentário e larga o aço pro YouTube, pro Spotify, entender que esse vídeo é topperson e distribuir para cada vez mais pessoas. Vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos!